Imagine a seguinte situação. Imagine que um juiz é pego por um policial cometendo um crime. Esse policial leva aquele juiz para a sala de julgamento dentro de um tribunal. Imagine um daqueles tribunais americanos, coloca o juiz sentado no banco dos réus. Então entra o meirinho da corte, o escrivão da corte, ou então o capinha dos ministros do Supremo, entra e fala: atenção, atenção, o juiz entrando no tribunal. Perplexo, aquele policial que conduziu o juiz criminoso ao seu julgamento, vê aquele juiz criminoso se levantando do banco dos réus, caminhando até o assento de juiz, se sentando no assento de juiz, pegando o martelo e dizendo: absolvido! Pá! Absolvido! Ele absolve ele mesmo e o policial fica perplexo olhando o que está acontecendo. E em seguida, aquele juiz ex-réu olha para o policial e diz: prendam o policial. Isso é mais ou menos o que aconteceu nessa semana, uma alegoria para o que aconteceu nessa semana. Dentro do caso Homero Marchese. Homero foi mais um dos injustiçados, vítimas de Alexandre de Moraes. Ele foi vitimado com o silenciamento dele forçado nas redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes derrubou as redes sociais dele. Por quê? Porque entendeu, com base na Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, aquela AED do TSE, aquele órgão censor dentro do TSE, que faz às vezes de cachorro do Moraes, é uma espécie de Ministério Público, Polícia Federal do Moraes, mas subordinada a ele mesmo, e eles usam isso para atropelar, inclusive, o Ministério Público, numa violação completa aí da Constituição. Mas essa AED levou para o Moraes a informação de que o Homero Marchese tinha divulgado o local de estadia dos ministros no exterior, expondo eles a riscos. Se Homero tivesse feito isso, não era nada de ilegal, nada de criminoso, jamais poderia ser derrubadas as redes sociais, ainda mais como um todo. Se fosse derrubar, tinha que derrubar um post específico. Mas não era isso que Homero tinha feito. Não, Homero tinha divulgado o local do evento em que estariam os ministros do Supremo. E de modo absolutamente equivocado, errado, o ministro foi lá, tomou a decisão, derrubou as redes do Homero. Ele demorou um mês para descobrir, não foi nem notificado. Quando descobriu, entrou nos autos, explicou. Viram que era um equívoco, reativaram 2 redes, mas mantiveram o Instagram suspenso por 6 meses. O Homero era deputado estadual, ele faz parte do time do Partido Novo aqui no Paraná, e ele ficou no período final do mandato dele sem poder prestar contas para os seus eleitores, sem poder ouvir os seus eleitores, sem ouvir demandas da população no seu principal canal de comunicação com a sociedade, que era justamente o Instagram. É um caso clássico de erro judicial. O que você faz quando existe um erro judicial? O Estado é obrigado a indenizar. Quando você aciona um órgão, um agente público por um erro judicial, você tem que acionar não o CPF, mas sim o CNPJ. Qual é o CNPJ do STF? É a União Federal. E assim fez Homero, acionou a União Federal para que ele fosse indenizado. Não é de hoje que erros judiciais são indenizados, desde sempre são. Erros judiciais, por exemplo, aqueles em que um juiz manda prender o réu errado, quando a pessoa presa é a presa errada, quando erraram na comparação das digitais claramente e vai ser presa a pessoa errada, quando prende uma pessoa homônima, um João da Silva, quando o João da Silva criminoso era outro João da Silva. Esses casos são casos indenizáveis, e foi assim o caso do Homero. Ele fez o que todo mundo faz, entrou com uma ação de indenização perante um juiz federal, que olhou, ouviu a União, deu direito à ampla defesa ao contraditório, no final concluiu que era devida a indenização. E aí, o que Alexandre de Moraes fez? Pasmem, sentem para ouvir. Alexandre de Moraes cassou a decisão do juiz e determinou que o juiz federal fosse investigado pelo Conselho Nacional de Justiça. É surreal.